Claro, e quanto mais louvor a gente tiver melhor, pregação, ensino também bom, melhor, mas assim, o que mostra que a gente é discípulo de Jesus, e daqui a pouco a gente vai ler esse texto, é se a gente dá fruto. Se a minha vida não é só para mim mesmo, é se outras pessoas se alimentam de mim. De mim não. Se outras pessoas se alimentam de Cristo que está em mim. Se eu me alimento de Cristo só para mim, tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia fala que a gente come da carne de Cristo, toma da sua sangue, quer dizer, a gente se alimenta espiritualmente de Cristo. Para quê? Para eu ficar gordinho espiritualmente? Não é. Não é. É para eu alimentar outros também. Então, assim, qual é a vontade de Deus entre todas as outras vontades? É que eu dê fruto para que outros se alimentem de mim. Então, tem 3 tipos de árvore. Árvore frutífera que eu falo. Porque tem árvore, que não sei se aqui chama assim, mas onde eu cresci, a gente tá, que a árvore é aquela ali, que fruta aquela ali? Não, é um pé de pau. Quando é uma árvore que não dá fruta, aqui também chama assim, pé de pau? Não sei se é um pé de pau. Porque é árvore de dar sombra. Ninguém espera que uma árvore que não dá fruto dê fruto. Mas se alguém planta uma goiabeira, um pé de pinha, qualquer coisa assim, espera que dê fruto. E tem 3 tipos de árvore que está na Bíblia. A que não dá fruto, a que dá fruto ruim, a que não dá fruto e a que dá fruto. A gente é árvore frutífera. A gente não é um pé de pau, espiritualmente falando. A gente é árvore frutífera. Então, ou a gente dá fruto ruim, ou a gente não dá fruto, ou a gente dá fruto. Vamos dar uma olhada na Bíblia nesses 3. O primeiro está em Mateus 3,10. Quem achar, pode ler para mim, por favor. Mateus 3,10. Isso aqui é João Batista que fala. Todo mundo sabe decorar isso aí. Amém? E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Pois é, o nome disso é arrependimento. A pessoa, quando se arrepende, descobre que ela é uma árvore que produz mau fruto, fruto mau, produz pecado, ela se arrepende, é cortada pela raiz, o Evangelho vem, é a semente nova e nasce uma nova vida. A Bíblia fala, nós somos regenerados pela semente da palavra, né, que foi colocada. Tá, então, um primeiro tipo de árvore que eu posso ser assim, no sentido de que se eu não cuidar, mesmo depois que eu me converti, é a árvore que dá fruto mau. É uma árvore que se minha vida, fruto ruim é fruto podre, é fruto venenoso. Então, se eu produzo mal nas pessoas ao meu redor, ou as pessoas que convivem comigo, ou as pessoas que passam na minha vida, as pessoas que passam por mim, elas se alimentam de quê em mim? Se alimentam de fruto mau? Toda vez que eu falei esse assunto, eu conto uma história triste minha, quando eu discuti com um homem em determinado lugar, no final de um retiro que teve no hotel, eu discuti com o homem ali da recepção, eu achava que eu tinha razão, mas não importa se tem razão ou não tem, o fato é que eu discuti, eu briguei com ele, e tinha uma pessoa da igreja do lado, e quando eu voltei para casa, meu Deus, que besteira. Esse homem sabe que eu sou discípulo de Jesus, e eu fui bruto com ele. Ele não vai mais querer saber de Jesus. Ele vai dizer que aquele cara passou aqui, que ele ignora que passou aqui, diz que é cristão. Fui atrás do número dele, liguei para ele no outro dia, me apresentei, sou Carlos, passei ontem e eu me desrespeitei, queria que você me perdoasse. Não, isso acontece. Eu falei, não, isso acontece, mas comigo não. Eu sou um discípulo de Jesus, me perdoe. Por que eu fiz isso? Porque eu produzi um fruto podre, fruto venenoso. Eu produzi veneno na vida dele, com o meu ódio, com a minha ira, com a minha briga. Então, pois é, as pessoas que convivem comigo, as pessoas que andam comigo, as pessoas que passam na minha vida, o que é que elas se alimentam?
Isso é muito sério. A pessoa conviver comigo e eu minto. Eu vou ficar repetindo aqui para não ser chato, tá? Mas primeiro eu tenho que pensar dentro de casa, né? O que é que eu produzo em minha esposa, o que é que a esposa produz no marido. Os filhos, os pais dos filhos. E eu queria que cada um fizesse o esforço agora de não pensar no que é que o outro produz em você, tá? Tudo bem? Porque eu não tenho poder sobre o fruto do outro, eu tenho poder sobre o meu fruto. E eu preciso saber. Por isso que Denise, né, que está há tantos anos comigo, Denise está o quê? Machucada, ferida. Aí amplie isso para a vizinhança, amplie isso para os parentes, amplie para a igreja. As pessoas que convivem comigo estão feridas, estão machucadas, eu minto para as pessoas, eu engano as pessoas, eu roubei alguém, né? O meu jeito machuca, o meu mau humor atrapalha as pessoas, né? Quem convive comigo sai mal? Esse é o primeiro tipo de árvore. É uma árvore que não produz bom fruto. E o que acontece com essa árvore? Cortada e lançada no fogo, né? O segundo tipo de árvore está aqui, é a árvore que não dá fruto, a árvore frutífera que não dá fruto. Tem dois textos na Bíblia para a gente entender um pouquinho. O primeiro é de Lucas 13, 6 a 9. Lucas 13, 6 a 9. Vamos ver aqui também. Lucas, quem pode ler para mim, por favor? Lucas 13. Então me contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar frutos nela e não achou nenhum. Aqui o nome. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra. Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Veja só, o homem tinha lá uma plantação e tinha um pé de figo dessa plantação. E aí ele era o dono, chegou lá com o cara que era o gerente lá da roça e falou dessa figueira. Ó, tem 3 anos que eu vim aqui comer fruto dessa figueira e não acho. No versículo 8, final do versículo 8, essa afirmação aqui, final do versículo 7, desculpe, essa afirmação aqui é que é muito séria. Diz assim: por que é que ela ainda ocupa a terra inutilmente? O outro cara ainda falou: peraí, vamos tentar, tem 3 anos, vamos tentar mais um, eu vou limpar aqui em volta, vou botar adubo, né? Vamos ver, se ela produzir fruto, produziu, se não produzir, a gente come, né? Veja só, assim como a árvore que produz fruto mal é cortada pela raiz, essa aqui também é cortada. Então está igual, a árvore que não dá fruto e a árvore que produz fruto podre, é a mesma coisa, é cortada. E aqui ele diz aqui: essa árvore está ocupando a terra inutilmente. Aí no lugar dela podia estar uma árvore frutífera. Se a gente aplicar essa parábola a nós, é assim, por enquanto eu só estou na parte negativa, depois a gente vai para a parte boa, viu? Por enquanto eu só na parte ruim, a árvore que deu fruto mal é a pessoa que ela produz coisa ruim para os outros, por causa da mentira, por causa da ira, por causa do roubo, por causa do engano, por causa de todo tipo de pecado. Essa aqui é que não produz fruto.
e ela está ocupando o lugar, a terra inutilmente. Se a gente explicar para a gente, é assim, eu passar na minha vida toda inutilmente. Não servi a ninguém, não servi para ninguém. Ninguém se alimentou da minha vida. Coisa terrível, né? O que é que eu fiz? Ocupei a vida, ocupei espaço na vida inutilmente. Terrível. Mas vamos ver outra história em Marcos 11, 12 a 14, que vai ajudar a gente a compreender mais um pouquinho ainda essa história da árvore que não produz fruto. Eu estou falando aqui assim, de dar fruto no Evangelho. Né? E dar fruto, a árvore dá fruto para os outros. Né? Então tem 3 tipos de árvore. A árvore que produz fruto mal, e agora a gente está vendo Marcos 11, 12 a 14. A pergunta é: que tipo de árvore eu sou? Né? Já que agora eu tive encontro com Cristo. Quem pode ler para mim? Marcos 11, 12 a 14. 12 a 14. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Isso, obrigado, meu irmão. Veja só, a gente tem aqui no versículo 12, que Jesus chega perto de uma árvore com fome. Chega com fome. Uma árvore produz fruto para quem? Para outro, não é para si próprio. Jesus chega com fome. E no versículo 13 ele vê uma figueira e diz que tinha folhas, mas quando ele chegou, não encontrou fruto. E aí só tinha folha. E por que não tinha fruto no final do versículo 13? Porque não era tempo de figo. Então o que é que Jesus tinha que fazer? Seguir adiante. Não era não? Ir na loja ver quem tinha figo lá naquele tempo não tinha. Quem tinha figo congelado não tinha. Né? Ou quem tinha figo seco, tinha secado o figo. Jesus tinha que falar, não era tempo de figo. Mas o que acontece no versículo 14? Jesus chegou, amaldiçoou a figueira e disse: pois nunca mais ninguém coma fruto de ti. E a gente sabe, pelo restante do texto e também pelo outro evangelho, que a figueira secou da raiz até o topo. Desde a raiz a figueira secou. Né? Agora me diga uma coisa: se não era tempo de figo, por que Jesus amaldiçoou a figueira? Jesus estava nervoso. Tem gente que quando passa da hora de comer fica nervoso, né? Legal. Há tempo e fora de tempo. Pois é. Não, mas o problema aqui da figueira, isso eu ouvi estudos, né? Sim. E a figueira bota a folha bonita quando ela está dando o tempo dela de dar o figueiro. Aí, Jesus olhou para ela e disse: está dando figo. Tá lá, formosa, tá linda, mas dá figo. Chegou lá e não achou nada. Isso. Então o que é que a figueira estava fazendo? Se amostrando. Se amostrando. Propaganda enganosa. Exatamente isso. E como é o nome disso? A figueira se amostrar, dizer que é uma coisa e na verdade é outra. Mentira e hipocrisia. É isso, hipocrisia. Então aqui a gente aprende 2 coisas nessa história muito importantes para a gente. A primeira é essa, não é? A gente ter uma vida verdadeira com Cristo. Não de aparência. Essa figueira podia muito bem estar aqui sem nenhuma folha. Toda lá esmirilhada. Jesus não ia condenar ela. Não há problema quando a gente está fraco. Não tem problema. Não tem problema quando a gente até peca. Não é para pecar. Mas não tem problema desde que a gente seja verdadeiro. Olha, eu estou fraco, me ajuda. Desde que a gente confesse o pecado. Mas não
aparentar uma coisa, eu chego aqui, para dar uma palavra para vocês e tudo, mas eu, lá no meu dia a dia, na verdade, eu não alimento ninguém, ou eu prejudico as pessoas. Não é? Então, a primeira coisa que a gente aprende é essa. E veja só, na continuação do texto, aí, Jesus chega em Jerusalém, encontra o templo, e o templo era muito lindão, né? O templo era muito lindão. Mas quando a pessoa chegava, quando Jesus chegou lá, tinha lá o pessoal vendendo animais, trocando moeda estrangeira. E Jesus fez um chicote, né, que chama Zorrag, né? Ele fez um chicote, foi ali do lado, fez um chicote. Jesus não estava nervoso nem com raiva, não. Porque quem está nervoso com raiva mete a mão na cara logo, né? Não vai fazer um chicote, né? A gente tem que entender como, né? Pessoa nervosa sai chutando. Jesus não, ele foi lá, fez um chicote chamado Azorrague, que assim, enrolou as cordas, parece que eram as 3 cordas, fez um chicote, então ele estava sabendo o que ele ia fazer, ele tinha que dar uma lição naquele pessoal. Ele não bateu em ninguém com o chicote. A Bíblia fala que ele virou as mesas, soltou os animais, virou a mesa lá. Aquele pessoal que estava. Aí tem alguém que diz assim, ó, quando tem um local de igreja, né? Quando tem um salão, quando alguém vai vender alguma coisa ali, não pode, porque Jesus condenou isso lá, não tem nada a ver, não tem nada a ver não. Aquilo ali é porque eles estavam ganhando dinheiro nas costas da fé do povo. Porque as pessoas vinham para encontrar Deus. Aí vinham de longe. Só que não podia trazer de longe o animal para sacrificar, que naquele tempo já sacrificava, né? A ovelha, o bode, o boi. Não podia trazer de longe. Aves, de repente muito longe. Comprava ali. Então já tinha quem vendesse. Caro. E vinha também com a moeda estrangeira. É por isso que fala dos cambistas. Aí o cara vinha lá da Grécia, com uma moeda da Grécia. Aí tinha que trocar por moeda ali da Judéia. Moeda do templo. Não é? Trocava. E quem troca moeda ganha. É o cambista que ganha. Ele compra mais barato e vende mais caro. Ele está ganhando, né? Jesus começa a virar tudo aqui. E o que é que Jesus diz? Ele fala assim, vocês não sabem que a casa do meu pai é chamada casa de oração para todos os povos? Está isso aí na continuidade. Depois vocês leem em casa. Então, todos os povos viriam ali, por quê? Porque iam encontrar Deus, correto? Na ideia lá do Antigo Testamento, né? Iam encontrar Deus ali. Chegava lá, era tudo muito lindo. Igual a figueira cheia de folha. Olha aqui, ó, uma coisa tem a ver com outra. Mas quando chegava, encontrava Deus? Não, encontrava um povo hipócrita, interessado em dinheiro. Iam se alimentar de Deus e saía com fome. Do mesmo jeito, quando Jesus amaldiçoa a figueira, ele já está dando o exemplo para a gente, a mesma coisa que ele fez com o templo. E aí, tempos depois, o que é que ele falou sobre o templo para os discípulos? Quando os discípulos mostraram o templo, olha que grande esse edifício. O que é que Jesus disse? Não ficará pedra sobre pedra. Lembra? E caiu mesmo. Não ficou pedra sobre pedra. Assim é com a gente. Eu tenho aparência de crente, de cristão, de discípulo. Não, a gente se chama de discípulo. Está certo, né? Mas aparência. Mas as pessoas que vivem comigo não se alimentam de Jesus. Eu sou figueira que vai ser amaldiçoada, eu sou templo que vai ser derrubado. Só dá nisso. Não tem isso. Pois é. Eu conheço uma pessoa que ela mesma contou uma vez, ela disse, ela morava na casa aqui, trabalhava pertinho, todo dia andando e no meio do caminho tinha uma barraca. Ela sempre parava ali, comprava coisa, ou não comprava, fez amizade com a dona da barraca, virou amiga mesmo. Portanto que todo dia ia e voltava, talvez 4 vezes, porque eu morava perto, voltava para almoçar em casa. Ela mesma contou, eu vi, eu estava na hora, e disse assim, fulana, que é a da barraca, falou para mim que se converteu essa semana, passou, e disse para mim assim, você me conhece há tantos anos, nunca falou de Jesus para mim.
E era crente essa que voltava. O que ela era? Figueira sem fruto. Só viçosa, né? Só tinha visto. Aparência, crente. Fruto nenhum. Fruto nenhum. Aquela aqui aquela da barraca estava com fome de Jesus. E as pessoas sempre estão com fome. Nós aqui estamos com fome. A gente tem fome de Deus, tem fome de alegria, tem fome de paz, tem fome de soluções para a vida da gente. Não é? E essa outra passava, ia passar. Anos, parava, conversava, ria, contava caso, mas nunca falou de Jesus. Uma planta de terra seca precisando que alguém jogasse E, a água. exatamente. Alimentar-se com a água. Isso. Dar comida, dar o fruto. Isso. Dá. É. Você tem água. Vai aquele de quer em mim, de cima vai jorrar água viva. Exatamente, exatamente. Por falar em água, Fonte seca. já que o senhor me inspirou aí com o negócio da água, a gente lê na Bíblia 2 lagos que falam na Bíblia que tem até hoje lá na Palestina, lá em Israel, que são chamados de mar. Aqui em cima, Mar da Galileia. E embaixo, você lembra? Mar Morto. Então todo mundo lembrou. Mar Morto todo mundo sabe que existe, né? É assim, ó. Cá em cima tem um monte chamado Monte Hermon, que sempre tem neve. Mesmo no verão tem neve. E essa neve derrete e forma o rio Jordão. Rio Jordão. Não é? Todo mundo são coisas que a gente vê na Bíblia. Monte Hermon, Rio Jordão, Mar da Galileia e Mar Morto. Essa água do Rio Jordão vem e forma esse lago chamado Mar da Galileia. É chamado mar porque é grande e tudo. Chamado também Lago de Genezaré, algum lugar da Bíblia. Quineredes também, exatamente. Aí esse lago, o Rio Jordão continua. Ele recebe água e dá água. Tudo bem aí? Recebe água. É isso aqui também? Recebe água e dá água. Ele recebe e dá. Certo? Ele é muito rico, tem peixe. É ali que os pescadores, os discípulos de Jesus estavam pescando, quando Jesus chamou, a pesca maravilhosa, 2 vezes sem um milagre, né? Não pegaram nada, Jesus joga do outro lado. Então, o Mar da Galileia. A água sai, lá vem o Rio Jordão. O Rio Jordão chega aqui no Mar Morto, que é um lago também. E não vai para lugar nenhum. O Mar Morto só recebe. Só recebe. A água não sai de lá. Não sai. No mar, olha o nome do mar. Entendeu? Não tem peixe lá, tem tanto sal que a pessoa para boiar, tem gente que não consegue boiar, né? Assim, né? Lá qualquer um boia até sentado. Você senta assim, ó, e você fica boiando. Você não afunda de tanto sal que tem, porque ele recebe água e aí a água evapora e fica muito salgado. Não tem peixe ali. Não tem vida. Hã? Não tem vida. Agora, por que é que ele não tem vida? Porque ele só faz receber. Isso aí não tem lugar nenhum. Hã? Não tem, ele não abençoa, ele só quer bênção. E recebe bênção e muita bênção. E muita fica bênção. acumulada. Aí fica acumulada e não dá bênção. Então, se o Evangelho for assim na vida da gente, a gente é igual a uma morto. Recebe tudo. Recebe tudo, a salvação, gente, a gente recebe. E aí a gente só fica, se eu for ficar, que bom, fui obtido tal bênção, e as pessoas à minha volta, sem receber nada de Cristo através de mim. Por quê? Porque eu só penso em mim. Estou conseguindo explicar o que é árvore que não dá fruto? Mas agora vamos para a parte boa, né? Terceiro tipo, árvore que dá bom fruto. Está em João 15. Isso aqui todo mundo sabe decorar também aí. João 15, versículos 1 em diante. Aqui, esse aqui mesmo eu vou ler, tá certo? Eu vou parando e comentando com vocês. Evangelho de João aqui. Vamos esquecer o resto da Bíblia e ficar só com João.
Viu, pastor, rapidinho aqui, parece que é combinado esse negócio. Que negócio? Vou ter que falar, José. Ah, Parece que é combinado aí esse Por quê? negócio. Mas eu combinei, Carlos vai vir Porque aqui. o Espírito Santo ele é maravilhoso, ele tipo assim, né? A gente Explica vem logo. aprendendo isso. é mesmo? Parece que Aí. obrigado. Eu salvei José, aqui já. concordância, A gente tem aprendido muito, o irmão José tem batido nessa tecla do evangelho de não só querer me dê, né? Maravilha. Senão a gente vai ficar tipo um amor, só recebendo da Enquanto o Mário vem, então vamos lembrar outra coisa. Por exemplo, Abraão. Quem lembra aí Gênesis 12, decorada chamada de Abraão? Diz assim: Abraão, disse Deus para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. E tu, aqueles que abençoarem serão abençoados, que te amaldiçoarem serão abençoados. E tu, se uma bênção. Se tu uma bênção. Seja uma bênção. Aquele evangelho que foi pregado para Abraão aí nesse dia é o mesmo que foi pregado para a gente. E o evangelho me transforma em bênção. É interessante. Nos foi dado para dar. E se a gente Não é para reter. E se a gente reter, vai ser tomado. E tem uma coisa. É ordenança pesada. Sereis testemunhas. Aí ele não manda só entregar. Conforme ele chega a um missionário, né? O primeiro missionário que ele manda, homem, né? Vai e se apresenta lá da tua casa, da tua terra. O cara queria seguir Jesus. O endemoniado gadareno. É o primeiro missionário que Jesus manda. Quer dizer, a missionária primeira, ele não mandou, ela foi. Foi a samaritana, né? É a samaritana. E o endemoniado gadareno é o segundo, que ele manda, vai, não é comigo não. Volta lá e se apresenta a sua família. Tá lá o seu povo lá. E gozado que quando olhando, presta atenção que na segunda multiplicação de pães, Jesus estava próximo de Gadara. Nessa segunda, já não foi 4.000, foi 5.000 pessoas. Só de homens, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então